Se você achou que a situação dos imigrantes nos Estados Unidos não podia ficar mais caótica, mais crítica, eu vou mostrar para você que Trump não tem limite. Assim como não tem limite todos os extremistas, né? Ele promete mandar pelo menos 30 mil dessas pessoas, 30 mil, para Guantánamo. Se você não se lembra o que é Guantánamo, vou te lembrar dos filmes que falam daquela prisão onde vários abusos sexuais, físicos, contra os direitos humanos acontecem. E acontecem sim, porque nesse lugar não tem legislação. É fora das águas internacionais, então não tem Estados Unidos, não tem lugar que mande naquele lugar lá. Faz o que quiserem. E isso, né, você já pode imaginar o quão grave pode ser. Nesse vídeo que eu vou mostrar para você, ele anuncia que ninguém sabe, mas ele tem 30 mil celas lá, e vai mandar essas pessoas para lá, a quem ele chama de piores ameaças aos Estados Unidos. Eu vou mostrar para você o vídeo. Mais uma vez, nosso tradutor ainda está quebrado. Vou mostrar em inglês, vou ter que legendar um pouquinho para você, dublar um pouquinho. E olha, antes de seguir, eu disse para vocês que o começo do que o Trump está fazendo é exatamente o começo do nazismo. E agora vem um passo adiante, né? Começa o primeiro vestígio do primeiro campo de concentração. Quem me segue aqui viu eu falando, gente, primeiro pegaram os judeus e marcaram. Depois levaram eles para fora de suas casas. Depois era num bairro separado. Lá na frente foi campo de concentração. Então nós já temos aqui a primeira, né? Alguns vão voltar para casa, mas o Trump faz questão de criar o seu próprio proto-campo de concentração. E literalmente não há lei lá para onde ele tá levando essa galera. Se você tá chegando agora por esse canal, meu nome é Rony Teles, se inscreva, faça parte dessa comunidade, né, que mais cresce, que mais defende os direitos humanos, até para bolsonarista, olha só, né? Onde a gente não chega para manter a coerência. Trump diz o seguinte: hoje eu também estou assinando uma ordem executiva para instruir o Departamento de Defesa e Proteção, o que controla os imigrantes, para começar a preparar as 30 mil celas, né, que a gente tem lá em Guantánamo, na Baía de Guantánamo. A maioria das pessoas nem sabe sobre isso. Vamos chegar na próxima legenda. Today I'm also signing an executive order to instruct the Departments of Defense and Homeland Security to begin preparing the 30,000 person migrant facility at Guantanamo Bay. Most people don't even know about it. We have 30,000 beds in. Nós temos 30 mil camas em Guantánamo para prender os piores criminosos ilegais alienígenas. É como ele pode falar estrangeiros, né? Ameaçando a América. Alguns deles são tão maus que nós não confiamos em devolvê-los para seus países. Então, por causa disso, nós não queremos que eles voltem. Guantanamo, to detain the worst criminal illegal aliens threatening the American people. Some of them are so bad we don't even trust the countries to hold them because we don't want them coming back, so we're going to send them out to. Porque nós não queremos que eles voltem, então nós vamos enviá-los para Guantánamo. Isso eu farei. Guantanamo. Tudo bem. Esse aí é o presidente que foi eleito nos Estados Unidos. Agora, Rony, quantos são esses imigrantes irregulares? Segundo a matéria da Folha, os Estados Unidos têm quase 1.500.000 pessoas sob ordem de deportação. Não é nem total de imigrantes. Esses aí são os imigrantes que eles já acharam. Falaram assim, ó, para vocês ir embora. 1.500.000 pessoas. É a população aí de uma cidade capital, não lá para o Rio de Janeiro e São Paulo, mas aqui para o norte, uma grande capital, tem isso aí, né? Dentre isso, 38 mil são brasileiros. A população da cidade em que a minha sede fica. 38 mil pessoas tem na minha cidade. Lá tem uma cidade inteira brasileira. Só que eles sabem. Quase 1.500.000 pessoas têm uma sentença de deportação nos Estados Unidos, das quais 38 mil são brasileiras, segundo dados do Serviço de Imigração dos países referentes a novembro. Esse dado é referente a novembro de 2024. Né? A Folha teve acesso a isso aí. E aí, como eu disse lá no começo, o que é o problema, Rony? O que é o problema? Você já assistiu 1 bilhão de filmes sobre Guantánamo, cara. Se o cara vai pra lá, você não tem controle sobre mais nada. Se eles apanharam, para comigo, raciocina, meu amigo. Se eles apanharam algemados, dos pés nas mãos, vindo num voo para o Brasil, onde sabiam que eles iam ver os roxos, imagina o que eles farão com essas pessoas lá em Guantánamo, quando estiver de noite, quando ninguém estiver vendo. Abuso sexual, mutilação, torturas as mais diversas, inclusive psicológicas, daí pra frente.
E se você olhar com calma as palavras usadas pelo Trump aqui, ele sempre faz questão de dizer que imigrantes são a maior ameaça para os norte-americanos, como se eles não tivessem com as cadeias abarrotadas de criminosos com prisão perpétua. Eu gostaria de ver as condenações de prisão perpétua para norte-americanos e as condenações de prisão perpétua para imigrantes ilegais. Ou seja, qual é a lógica? Se os imigrantes ilegais são realmente mais perigosos para a América do que os próprios americanos, que já são invasores, né? Mas os americanos que agora a gente chama de nativos de lá, né? Esses que vivem lá agora, nascidos lá. É lógico que não, nem faz sentido imaginar isso. Você sabia que o próprio Donald Trump é imigrante nos Estados Unidos? Mostraram recentemente uma foto da avó dele. A avó dele era imigrante nos Estados Unidos. Sem falar que, como eu acabei de dizer, todos os norte-americanos, exceto os índios, são invasores, né? Então tá aí, são imigrantes e invasores. E o pau tá comendo solto também, relatado nessa notícia aqui. Precisamos de mais deportações, diz o czar da fronteira. É um apelido dado para esse cara, um capacho do Donald Trump. É Tom Homan, considerado czar da fronteira dos Estados Unidos, disse em entrevista ao programa Jesse Waters, primeiramente, que as operações de deportações em massa estão apenas começando. E ele está tretando justamente com alguns prefeitos aí que estão impedindo o serviço de imigração de realizar o seu trabalho da forma que o Trump quer que seja. Os prefeitos também muitas vezes não coadunam com o Trump. Tem estados que não, majoritariamente, não querem o Trump. Então eles dão esse jeito de ir enrolando para que o serviço do Trump não seja cumprido. E esse cara apareceu no jornal, ele que é o responsável por essa questão da imigração na fronteira, ele apareceu pedindo para que os prefeitos não atrapalhem. Segundo ele, aspas, é um grande começo, mas não terminamos. Precisamos de mais deportações, muitas mais, e estamos trabalhando nisso. O novo homem de confiança do Donald Trump ainda afirmou que o governo estaria enfrentando problemas com autoridades para agir contra imigrantes em Los Angeles, Denver, San Diego, Chicago e Nova York. Entenderam? Aspas. Se não quer nos ajudar, pô, sai do nosso caminho e nós fazemos. Não impeça a nossa operação porque isso é crime e haverá consequências, com certeza. Imitei o Bolsonaro porque parece um bolsonarista pensando, né? Se é que eles fazem isso. Nós estamos protegendo nossas comunidades, salvando as crianças, garantindo a segurança da nossa fronteira. Estamos salvando a América e não vamos parar. Salvar a América de quê? É a pergunta que eu faço. Porque, como eu disse, não há nenhum indício que diga que essas pessoas façam mais mal para a América do que os próprios americanos que votaram no Trump. Nenhum. E, mais uma vez, semelhança com a política nazista. Tem gente por aí me criticando, um ou outro, é claro. Ah, porque você antes não tinha um lado, agora você está pegando pesado demais contra o Trump. Primeiro, eu nunca gostei do Trump. Onde foi que você viu? A minha própria empatia não bate com a do Trump. Só de olhar para a cara dele já dá nojo. Mas, para além disso, todas as práticas, porque ele não pode ficar só nisso, mas todas as práticas que ele fez até hoje são exatamente copiadas pelo Bolsonaro. E eu não gosto do que o Bolsonaro faz, eu não sei de onde você tirou, que eu acho o Trump razoável. E, para além disso, o que ele faz é uma reedição do nazismo, substitui judeu por imigrante ilegal, você vai ver que o procedimento é o mesmo. Tem gente que, a hora que a gente fala isso, entra pro lado do sentimentalismo excessivo, aquele que atrapalha o raciocínio, e fala: você tá comparando o que os judeus passaram com o que os imigrantes estão passando, isso é um absurdo, não teve campo de concentração, não teve gás tóxico. Eu não tô comparando o que os judeus passaram com o que os imigrantes passaram. Eu estou comparando o que o Hitler fez com os judeus com o que o Trump está fazendo. E nisso tem paralelo, sim. Especialmente se você pegar no começo. No começo, antes de chegar ao que de fato cria uma diferença, Hitler abordou exatamente o mesmo tratamento. Precisamos... Nosso país está com dificuldades. Lê o livro lá de como convencer as pessoas, onde fala que você precisa encontrar um inimigo em comum. Ele encontrou esse inimigo em comum, que no caso lá foi os judeus, aqui foram os imigrantes legais. Tudo que acontecer de ruim da agora para frente, a culpa é deles. Não importa os meus erros, não importa, nada importa que os imigrantes legais estão aqui, é o nosso inimigo. Se você me ajudar a combater esses imigrantes legais, tudo ficará bem no final. Eu sou um homem para limpar o país. Isso é regra de livrinho. Ele está fazendo do mesmo jeito. E não importa se as pessoas estão passando por dificuldades, pelo menos elas estão sendo deportadas.
né? Mas não se esqueça, começou com deportação também. Começou alienando essas pessoas das suas casas. Depois foi que foi enviado para campo de concentração. Olha o primeiro campo de concentração sendo feito aí. O que você acha que vai acontecer lá? Né? Se inscreva no canal, compartilhe o vídeo nas suas redes sociais, faça parte dessa comunidade. Um abraço.